Amém? Isso. Capítulo 1, versículo 14. Vamos ler todos nós a palavra do Senhor, para que possamos ser edificados pela palavra de Deus. Eu falei 14, mas é o versículo 12, amém? Amém. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os tipos de filiação ao qual Deus tem. Deus tem algumas classes de pessoas, até nações, são chamadas de filhos de Deus. Mas da onde, né? Como assim tem tanto filho, né? Então vamos estudar o que cada filiação dessa é, para nós entendermos, segundo a palavra de Deus, que cada filiação é essa. Amém? Pelo que a gente sempre aprendeu, são cinco classes de filiação que Deus tem. Cada uma delas é diferente, cada uma delas tem a sua característica, e nós iremos estudar cada uma delas. Amém? Jesus é filho de Deus? Amém. Quando Jesus foi batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, né, apareceu, pousou sobre Jesus, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, não tem como discutir que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Está se não me engano, em 3 João, 2 João, ao qual acho que é 2 João, capítulo 10, versículo 10, ao qual ele diz que aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Agora, vamos dizer assim, no mundo ao qual nós vivemos, qual é a condição de alguém ser seu filho? Como alguém pode virar seu filho? Adotando. De outra forma, natural, né? Só dessa forma, são as duas únicas formas que alguém pode virar seu filho. Ou você adota alguém como filho, legalmente, ou naturalmente. Agora, Jesus, ele em algum momento, ele foi criado. O que os irmãos acham? Não, amém, né? Por quê? Porque ele é Deus. Entendam isso. Se Jesus é Deus, ele não pode ter sido criado. Eu peguei aqui um versículo, está em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Então assim, se Jesus criou todas as coisas, então ele não pode ser criado. Amém? Porque ele criou tudo. Então ele não pode ser criado. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Jesus criou tudo. Para ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Então Jesus não foi criado. Há uma confusão ali em Provérbios capítulo 8, né, sobre a sabedoria de Deus. Olha, quando eu fui criado, eu fiz os montes, sei das quantas. Aí o pessoal coloca ali como Jesus. Não é Jesus.
E nem a sabedoria pode ter sido criada também, né? Porque desde que Deus existe a sabedoria, né? Porque Deus é sábio, né? Então, assim, é uma metáfora, né? Para a gente buscar a sabedoria, o quanto ela é importante. Porque nem Jesus pode ter sido criado e nem a sabedoria. Porque desde que Deus existe, Deus também é sábio. Amém? Então Jesus não foi criado. Aí também diz que ele é Deus. Então a gente pode ler aqui facinho em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, né? Aquele ao qual todas as coisas subsistem, o princípio de tudo, o verbo, o motivo das coisas existir é o Senhor Jesus Cristo. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Cadê os irmãos com a Bíblia? Ele não criou, Jesus não foi criado da barriga, então. Não. Sabia e ele existiu ali dentro. Não, eu só quero entender. Amém. Não, Jesus, ele já existia desde a eternidade. O que aconteceu é que ele se tornou carne. Então, passou a existir. Ele se esvaziou. Então. Não, mas passou a existir ou não? Não, ele já existia. Antes do mundo. Antes de tudo, ele estava junto com Deus. Não, isso é ponto. Ponto. Eu quero ver como que ele foi parado da barriga. Sim, o Jesus, o filho a gente coloca. Onde é explicado sobre que Jesus ele se esvaziou, foi em Filipenses capítulo 12, que diz assim, que ele existia na forma de Deus, mas não usurpou ser maior do que Deus, ou igual a Deus. Mas a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e vindo à terra morreu em morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. O que foi decidido, irmãos? É que eu não peguei esse versículo. Que, eu acho que está em 1 Pedro. Que quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles no conselho deles, decidiram fazer esse mundo ao qual nós habitamos, pela onisciência deles, eles sabiam que o homem iria pecar. Eles sabiam. E quem decidiu entre os três que morreria numa cruz para que pudesse esses homens que ele ia criar ter a chance e alguns deles ser salvos? Foi Jesus. Jesus, ele morreu, é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Aí tem uma palavra muito bonita. Dizem que o mundo começou quando Deus falou, haja luz, né? Não, na verdade, como Jesus morreu antes da fundação do mundo, a primeira coisa que houve foi haja cruz. Glória a Deus. Não foi haja luz, foi haja cruz. Então o modo ao qual Jesus foi formado dentro de Maria foi milagroso, irmãos. Porque assim, ele era Deus, todo-poderoso. Se ele visse na sua glória e majestade, não teria a menor possibilidade da gente nem contemplar o rosto dele, mas ele virou um embrião, menor que um grão de arroz. Ah, mas como é possível? Mas Deus não apareceu para Abraão. Deus comeu pão, comeu bolo, comeu carne, bebeu leite e comeu queijo para Abraão. E como Deus deixou de ser... Porque o que Deus falou para Moisés? Que Moisés falou: eu quero ver tua face. Eu não saio daqui enquanto não ver tua face. Mas o que Deus falou para Abraão, ou para Moisés? Para ver a face do Isso. O que Deus falou para Moisés foi o seguinte: Moisés, homem nenhum virá a minha face e vive. Não vai viver. O que eu vou fazer? Fica ali na pedra, eu vou passar, vou colocar a mão nas suas costas. Quando eu tirar a mão das suas costas, você pode levantar os olhos e você vai ver as minhas costas. Mas o meu rosto não pode ver, não. Um dia que tu vê, tu morre.
nós como ser humano, a gente não conseguimos ver a glória de Deus. A carne, por mais santa que seja, Moisés estava santo, estava em jejum de água e da fome santo. Estava em jejum de água e jejum de comida. A Bíblia diz que a gente tinha que colocar um véu, porque ele brilhava, mas ele não pôde ver a glória de Deus. Não pôde. E mesmo assim, Jesus, irmãos, estava lá na eternidade com Deus, todo poderoso, com aquele poder que o mesmo poder que Moisés não pôde contemplar é o mesmo poder de Jesus. Vocês lembram que Jesus, quando ele quis mostrar quem ele era, ele subiu até o monte e ele resplandeceu na frente de Tiago, de João e de Pedro, e eles não conseguiram contemplar Jesus, e eles viram Moisés e Elias. Ou seja, Jesus mostrou para aqueles 3 homens quem ele era. E ele falou: fala para ninguém não. Não fala para ninguém que vocês me viram. Mas mesmo assim, ele ficou desse tamanho. E cresceu normalmente. Ele se esvaziou. Por quê? Ele criou todas as coisas. Então quem cria sabe como mexer. Não é mesmo? Quem fez esse violão? Sabe mexer no violão? Sim. Sabe diminuir, né? Sabe tirar tudo. Eu não sei, né? Se eu for mexer, eu vou quebrar. Eu sei uma coisa ou outra, você colocar uma corda no máximo. Quem faz sabe como mexer. Então Jesus soube exatamente como ele ser gerado. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus capacitou o ventre de Maria de receber a divindade no ventre dela. Porque o anjo fala para ela que o que está é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Né? Não seria a geração do homem, né? Seria pela geração do Espírito Santo. E Jesus habitou no ventre, igual nós, né? Como todos nós, Jesus habitou no ventre. Mas, aí podia falar: então Jesus é Filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Amém? Amém. Não é. Porque aí a do Ronaldo é pertinente. Então ele nasceu ali. Não. Ali ele se tornou homem. Deus se tornou ao mesmo tempo Deus e homem, lá no ventre de Maria. E mesmo desse tamanhozinho, ele podia estar ao mesmo tempo no céu e na terra. É um mistério, né? Às vezes você quando estava escutando alguma coisa, que disse que ele veio lá na Voz da Verdade, ele disse que não existe trindade. Não, eles não creem não. Aí ficou doido agora. O que eles creem é o seguinte, que Deus se manifestou de 3 formas. Ele se manifestou como Pai no Antigo Testamento, de Jeová, Filho no Novo e Espírito Santo em Atos. Só que é apenas um, que às vezes se manifesta como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo. Mas é como eu acabei de dizer, o versículo matador é o batismo de João Batista. Porque lá, Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo está em cima dele e Deus está lá do céu. Então assim, então não tem como, né? As 3 pessoas estão no mesmo lugar, então não tem como. Então, ali mata. Irmãos, a Trindade é um conceito difícil. Porém, acreditar em outras coisas, pior ainda. É difícil a mente humana entender que nós servimos um Deus em 3 pessoas. É difícil. Aí uma curiosidade, o nome Jeová não é o nome do Deus Pai. O nome Jeová é o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque se você ler o Antigo Testamento, o Jeová muitas vezes ele fala, e quando você vai ver no Novo Testamento, é Jesus. Aí está o Jeová no Antigo Testamento, aí quando você vai ver no Novo, é o Espírito Santo. Então, o nome Jeová não é o nome do Deus Pai. O nome Jeová é o nome de Deus. Do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. O nome Jeová é compartilhado com os 3, porque é o nome de Deus. E como tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo é Deus, o nome Jeová é deles. Amém? Não tem maior que melhor. Não tem. Eles têm a mesma glória, o mesmo poder,
o mesmo conhecimento. Agora o que acontece, né? Eles têm funções diferentes assim para a nossa redenção, né? O nosso Deus, o nosso Pai, ele nos deu a santificação e a justificação. Jesus nos deu a redenção e o Espírito Santo nos deu a regeneração. Só que assim, eles têm o mesmo poder e a mesma glória. Amém? Jesus deu a redenção. A redenção, a remissão, né, dos nossos pecados. E o Espírito Santo nos deu a regeneração, nos fez ser novas criaturas. Quem tem esse poder de nos fazer uma nova criatura é o Espírito Santo. Quem convence a alma do pecado. Isso, é o Espírito Santo. Ele que nos faz ter uma nova vida. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que de manhã eu dou bom dia, meu Deus, bom dia, meu Deus. Amém. Aí não fica ninguém. Assim, se Jesus não é filho de Deus, porque ele foi gerado no ventre de Maria, por que ele é chamado filho de Deus? Aí eu quero que vocês vão para a Bíblia. Amém? Vamos ler em Atos, capítulo 13. Como ele veio de forma de homem pequenininho, né? Atos, capítulo 13, versículo 33 e 35. E é totalmente compreensível, irmãos, a pessoa achar que Jesus Cristo é filho de Deus porque ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele tinha que ser chamado filho do Espírito Santo, não filho de Deus. 13. 33. Também está escrito no... Está assim: a qual Deus a quem? Ele prometeu a Jesus, nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo: tu és o meu filho, hoje te gerei. E no tocante a quem o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a haver corrupção. Falou Deus assim: dar-vos-eis as santas e fiéis bênçãos de Davi, pelo que ainda em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. O que Paulo está falando aqui? Que Jesus, ele foi gerado por Deus, que Deus falou: tu és meu filho e hoje te gerei. Para quem falou? Para Jesus. Mas quando? No tocante à ressurreição dos mortos. Jesus é filho de Deus por geração, porque quando ele ressuscitou dentre os mortos, foi cumprida a profecia que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Filho de Deus por geração, mas pela ressurreição entre os mortos. Mas tem um outro versículo assim, ó, matador. Quer dizer, ele só passou a ser filho quando ele ressuscitou. Enquanto isso, não era filho ainda. Era filho, sempre foi. Sempre foi. Por quê? Foi decidido que ele morreria na cruz. Ali ele foi declarado: então tu és meu filho. Tu és o meu filho e hoje te gerei. Por quê? Tu irás morrer na cruz, mas no terceiro dia há de ressuscitar. Então tu és meu filho. Foi ungido. E essa palavra que Deus falou para Salomão. Né, que Deus ungiu a Salomão como um filho dele. Eu ungi a Salomão, por isso que eu digo: tu és meu filho e hoje te gerei. Mas, na verdade, é uma palavra profética para Jesus, que ele ia se tornar o filho de Deus no dia que Deus o ressuscitasse dentre os mortos. Porque de Salomão para Jesus tem uma Então, assim, Jesus é filho de Deus porque ele nasceu de Maria, não. Ele é filho de Deus porque ele foi ressuscitado entre os mortos. Vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, versículo 4. Esse aqui diz claramente: ou porque Jesus é filho de Deus, não tem discussão. 1:4. E o que foi declarado filho de Deus. Quem foi declarado filho de Deus? Jesus. Com poder, segundo o Espírito de Santidade, pelo quê? Dentre os mortos.
Jesus é filho de Deus por geração, pela ressurreição dos mortos. Não é porque ele nasceu de Maria, não é porque ele nasceu neste mundo, é porque ele ressuscitou dentre os mortos, ali ele virou declarado filho de Deus por geração. Jesus Cristo é filho de Deus por geração. Ele foi gerado por Deus, mas não foi na eternidade. Jesus saiu de Deus, como fosse um clone, né? Quando vocês veem assim os clones de desenho, né? Não foi assim que aconteceu. E tem gente que acredita assim. Tem gente que acredita que Jesus meio saiu alguma coisa da parte do Deus Pai e Jesus começou a existir. Não foi assim. Não foi dessa forma. Que aí eles atribuem que assim Jesus não foi criado, né? Eles creem que isso foi gerado na eternidade, mas não criado. Não é que Deus chamou a existência a Jesus Cristo. Aí seria a criação. Eles creem que foi praticamente um clone, né? No nosso entendimento de hoje em dia. Não, mas não foi assim. A geração de Jesus, que ele foi gerado por Deus, tem tudo a ver com a sua ressurreição. Não que ele foi clonado de Deus, né? E muita gente crê também que o Espírito Santo saiu de Jesus. Que Jesus saiu de Deus, o Espírito Santo saiu de Jesus. Não foi assim. Eles são eternos. A Bíblia diz que o Espírito é eterno. Se é eterno, não teve começo de dias e não vai ter fim de dias. Amém? Dúvidas, irmãos? Não, ele só acreditou e confiou que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar, né? O problema foi a quebra da comunhão. Porque para ressuscitar, precisou do Pai, né? Não, foi decidido que o Pai iria ressuscitar. Mas ele, né, o espírito dele não morreu. Qual que é o milagre? O milagre foi que Jesus hoje, a Bíblia diz que nós somos membros da sua carne, do seu corpo e dos seus ossos. Jesus é 100% homem e 100% Deus hoje. Jesus pode descer aqui hoje e comer com a gente. Não precisa, mas ele pode. É que a comunhão, quando você fala comunhão, porque hoje você está na sua casa. Isso. De repente amanhã você está aqui na rua. Isso, Jesus. Aquele tempo Jesus ficou na cruz do Calvário, que ele tomou os nossos pecados. A Bíblia diz assim que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então por isso eu sou assim, meu Deus, por que me desamparaste? Porque é isso que ele não queria, foi a situação a qual ele orou no Getsemane para não acontecer. Não foi que ele ia apanhar, que ele ia ser... Foi a presença, não foi você? Hã? Que ele falou, meu Deus, por que me desamparaste? Foi a presença, não foi? Sim, perdeu. A presença de Deus nesse momento. Né? Foi uma perca de comunhão naquele momento, porque ele tomou o nosso pecado. E Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então naquele momento, não é que Deus deixou ele morrer lá sofrendo, não, mas houve naquele momento uma quebra de comunhão para que a humanidade fosse resgatada. Mas naquele momento ele falou, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aquela parte que você fala assim, se Jesus quiser vir aqui comer com a gente, ele vem. Pode. Não falando aquela parte, tiveste fome, não me deste de comida, me tiveste nu, não me vestis, tivesse sede. Né? Não, mas ali ele fala, quando fizeste para um dos meus pequenos irmãos, me fizeste. Né? Porque não tem aquela parte ali também que, não sei se fala na Bíblia, mas teve muitas pessoas que, tipo assim, Jesus entrou na casa, conversou com ele, né? Entrou no hospital, curou, esse que você me contou, o próprio Deus. Então Deus, ele vem hoje. Pode, Jesus pode, sem problema nenhum, ficar aqui conosco. Porque assim, tanto o Espírito Santo quanto Deus Pai são Espírito. Agora Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Amém? Quer dizer, o Espírito é que não vê, né? Não vê. Mas sente. Sim. Agora, outro tipo de filiação divina, a humanidade. Só que você não vai ler na Bíblia que todos nós somos filhos de Deus. Mas todos nós somos criados por Deus. Então, a humanidade, ela pode ser considerada filho de Deus
porque Deus criou. Só que eu pensei, pode ser o cachorro, pode ser o gambá, mas entendeu? Nós somos filhos de Deus por criação. Toda a humanidade é filha de Deus por criação. Não está na Bíblia a palavra que homens e mulheres são filhos de Deus, mas como Ele criou macho e fêmea, entendemos que todos são filhos de Deus por criação. Aí nós vamos falar em Gênesis, né, que Ele criou todos os homens, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, que Ele criou a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Em Atos, capítulo 17, os versículos 26 diz assim: e de um só fez todas as raças, esse que fez foi Deus, dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação dos homens. Ou seja, Deus nos gerou também. Mas nos gerou como? A partir de Adão. A partir de Adão nós somos criados por Deus. Se nós somos gerados por Ele, a partir da criação, não da ressurreição. E o interessante é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é filho de Deus por criação, que nós somos gerados por Deus por criação, e vamos passar pelo mesmo processo de Jesus, nós vamos ser ressuscitados, né? Mesmo processo. Amém? Então, a humanidade, ela é filha de Deus por criação. Qual que é o benefício da humanidade ser filha de Deus? Ela tem imagem e semelhança de Deus. Ela pensa, até cria, né? O ser humano cria, né? Assim como Deus criou todas as coisas, o ser humano também cria as coisas. Há muitas coisas que os seres humanos criam do nada, né? Assim, faz transformações. Isso é o reflexo da imagem de Deus no ser humano. O homem é capaz até de fazer o bem, né? Somos maus, mas somos capazes de fazer o bem. Isso é o reflexo da criação de Deus nas nossas vidas. Deus nos criou, então a gente tem algumas características. E como as pessoas falam, existe características de Deus incomunicáveis. Há coisas que não tem como o ser humano ter. O ser humano não pode ser onipotente, onisciente e onipresente. Não tem como. O ser humano não pode ser santo. O ser humano não pode ser totalmente justo. Isso aí são dons incomunicáveis de Deus. Só Deus pode ser isso. Né? A gente não pode ser eterno. Só Deus pode ser eterno. A gente não vai morrer. Não, a gente vai morrer sim. Vamos morrer. E a gente foi criado. Deus não foi criado. E aqueles que foram transladados não vai morrer? Mas um dia eles nasceram. Então isso quer dizer o quê? Eles não podem ser eternos. Um dia eles nasceram, um dia eles foram criados. Um dia eles não existiram. E eles foram criados. Mas a gente tem algumas semelhanças com Deus. A comunicação, né? A forma de a gente gravar tudo que nós sabemos. A gente sempre dá um jeito, pintou nas cavernas, escreveu em pedra, escreveu em argila, escreveu em couro de bicho, e depois escreveu em papiro no meio do rio. A gente sempre tem um jeito de gravar o que a gente está conhecendo. Assim como Deus também não esquece nada, né? A gente dá um jeito. Então a gente tem características da parte de Deus. Agora, existe também uma outra classe de filiação de Deus. Aquele versículo, antes de pular para essa outra, nós vamos fechar isso. Mas também tem um versículo que fala que todo aquele que crê nele, toda criatura deu o poder de ser filho de Deus. Então, quer dizer, todos é criatura. Quando você aceitou ele, batizou, aí você passa a se tornar. Aí depois eu vou explicar.
que existe outro tipo de filiação divina. Essa filiação divina são os anjos. Amém? Os anjos são filhos de Deus? Amém? Conta na Bíblia isso. Os filhos de Deus. Está na Bíblia. Tá, porque ele diz que o filho de Deus ficou com a fulana lá? Sim. Está em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Os anjos também são filhos de Deus. E está assim, Gênesis 6, 4. Naqueles dias, nos dias antes de Noé, havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a quais lhe deram os filhos. E esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. E é interessante que nesse versículo do Gênesis 6, esse texto, o que a Bíblia diz claramente? E aconteceu naqueles dias que os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e nasceram os filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que as escolheram. A palavra filhos de Deus, no plural, se você colocar no dicionário bíblico, numa busca bíblica, todas as outras vezes que ela for aparecer, ela vai aparecer principalmente no Antigo Testamento. No Novo já muda um pouquinho, mas no Antigo Testamento ela vai aparecer sobre anjos. Nunca vai aparecer para seres humanos. E esse versículo aqui tem um problema que, para muita gente, se vocês falarem, eles vão falar que estou falando heresia, que os anjos não tem como os anjos se tornar carne e procriar com as mulheres. Tá bom, então quem brigou com Jacó? Com medo. A ponto de Jacó agarrar o homem, né? Agarrou o quê? Assim, os anjos são ventos, não é verdade? Os anjos são ventos. E machucou? Sim, claro. Pode tomar a forma que nem Deus fez. Sim, os anjos. E o anjo que apareceu para Gideão? Que Gideão nem conhecia que era anjo. E o anjo que apareceu para a mulher de Manoá, que depois prometeu que Sansão ia nascer, que ela nem percebeu que era um anjo. Assim, os anjos. E os anjos que entraram em Sodoma e Gomorra? Eram homens. Então, assim, os anjos, eles são espírito, mas eles têm poder de se tornar anjos. Isso é heresia, coisa do Antigo Testamento. Praticar a hospitalidade, porque alguns não sabendo espelharam anjos. E aí, como fica? Então, irmãos, assim, não é heresia. O que acontece o pessoal, um certo tempo no século XIX, a ciência, assim, irmãos, voou. A humanidade sempre acreditou que a gente vive num mundo, que nós somos especiais, que o centro do universo é onde nós vivemos. E que as estrelas, o Sol e a Lua, elas foram feitas, como a Bíblia diz, para marcar os nossos tempos e dias. O dia e a noite, o inverno, o verão, a primavera e o outono. E elas serviam para isso. Porém, a ciência nessa época não provou, mas ela veio com a teoria que não, nós estamos num vácuo enorme, estamos viajando caoticamente pelo espaço, e a Terra não é o centro do universo, e o Sol é muito maior do que a Terra, blá, 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 blá. E aí o pessoal que crê na Bíblia se assustou. Oh, meu Deus do céu, o que está na Bíblia é mentira. Só que tem um cientista nessa época, ele escreveu uma carta para um outro cientista, isso é escondido de todo mundo, que ele falou assim, que o heliocentrismo, ou seja, que o Sol é o centro da Via Láctea, era uma mentira que há 300 anos ninguém tinha conseguido provar.
Só que os teólogos ficaram com muito medo. Meu Deus, a ciência desmentiu a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a Terra está parada. Irmãos, a Bíblia diz claramente que Deus afirmou a Terra para que ela não possa ser movida. Está na Bíblia. Tá? Quando eu li isso me assustou também. Isso me assustou. Está lá em Crônicas. O Cântico de Davi, ele diz assim: porque Deus diz que estabeleceu a Terra para que ela não venha a ser movida. Não mente. E assim, o que a Bíblia diz lá em Salmo? Ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, a terra não se muda. Ainda que ela se mudasse, há um lugar em Deus em mim. Então a terra não se move. Pela Bíblia não adianta. E o cientista fala que... Não, a gente está ali. Somos uma bola flutuante viajando pelo espaço. Quando eu estudava, eu achava que nós já tínhamos um Japão. Então o Sol está girando. Então. É o Sol que gira. Mas o que é ensinado que é a distância do Sol, a distância da Terra, o modo que a Terra gira é sincronizado com a Lua e com o Sol. Tudo sincronizado. Assim, eles tentaram tirar Deus da equação, mas fica mais impossível ainda. É muito mais fácil dizer: a Terra está parada e o Sol e a Lua estão girando em volta dela. E agora é tudo sincronizado. É tudo sincronizado. O modo que o Sol gira junto com de alguma forma a trasladação do Sol e a trasladação da Lua e da Terra estão sincronizadas. Também é impossível, só Deus pode fazer isso. Só que a Bíblia diz claramente que a Terra está parada. Porque às vezes acontece eclipse também. Acontece eclipse. Engraçado que se você pegar e for andar aqui reto do mundo, do começo até o final, tu chega no final, mas você rodou. Rodou. Você rodou, e não caiu também. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? E não dá pra entender se ela tá dentro, tá dando de lá, tá dando de fora. Não dá pra entender. Entendeu? Nossa, mas amém. O que acontece é assim, então, os teólogos se assustaram com a ciência quando desmentiu, entre aspas, a Bíblia sobre essa parte que a Terra gira. Aí eu vou dar para vocês uma dica que a Terra não gira, é mentira. Foguete vai e volta para a Terra? Nossa, vai. Meu Deus do céu, dá para ver, mas você vai lá na Flórida, dá para ver lá. Ah, sim, agora até voltou isso. Sim, voltou de ré. Foguete, é o Faustão. Explode, né? Alguns explodem, mas ele voa, volta. Bonitinho, não tem como a gente dizer que não, né? Essa parte, mas na hora de muitos explodem. Mas o que acontece? Os cientistas acreditavam piamente que a Terra girava. Aí eles faziam as contas e eles falavam: tá, como a gente vai fazer um foguete ir para o espaço e voltar numa Terra que está girando a 1.600 km por minuto? Entendeu? Ronaldo, dá para parar um carro enquanto alguma coisa está se movendo? Imagine, você está andando e a rua é uma esteira. Você está andando e a rua é uma esteira. Como você vai estacionar um carro numa rua que é uma esteira? Não para. Aí o pessoal falou: meu Deus do céu, não tem como. Aí fazia a conta, e não tinha o que convencesse. Os foguetes saíram e não voltavam mais. A Rússia mandou foguete para Vênus, para a Lua, mas não voltava. Mandou cachorro para a Lua. Não tinha um carro chamado Laika? Quem lembra aquele carro bem velho do carro Laika? Era uma cachorra, eles mandaram para o espaço a cachorra e a cachorra morreu no espaço. Porque eles sabiam mandar para o espaço o foguete, mas não sabia voltar. Aí um cara chamado Wolfgang Schmidt, ele falou assim: e se a Terra está parada? Eu vou fazer a conta. Aí ele fez a conta matemática, imaginando que a Terra está parada. Ele acertou. Aí conseguiram fazer a Terra, o foguete voltar. O cara que fez a conta, que dá para ir para o espaço e voltar, não acredita que a Terra gira. Então, assim, pela ciência, esquece, a Terra não gira. Então ninguém está doido não, amém? Mas o que acontece?
O pessoal da época, do século XIX, lá em 1800, acreditou na ciência. Aí o que eles falam? Mas peraí, como assim gigantes? Como assim anjos coabitaram com mulheres e tiveram filhos? Não, os filhos de Deus aqui é a geração de Sete e as filhas dos homens é a geração de Caim. Onde está isso na Bíblia? Isso que eu falei. Quando você coloca a palavra filhos de Deus, sempre aparece anjo. Está lá, por exemplo, em Jó capítulo 1, versículo 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também no meio deles Satanás. Depois no capítulo 2, mesma coisa. E no capítulo 38, versículo 7 de Jó, diz assim: quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Quando Deus criou as estrelas, todos os filhos de Deus bradavam em júbilo. Amém? Provavelmente os anjos foram criados no segundo dia da criação. Amém? Primeiro os anjos, depois as estrelas. Então, os anjos são os filhos de Deus também. Eles são chamados filhos de Deus. Agora, é uma classe de filhos de Deus especial. São filhos de Deus da luz, né? Que eles são espíritos, né? Eles são espíritos que Deus faz dos seus ministros fogo e dos seus ministros. Esqueci a palavra. Está lá em Hebreus. Que faz dos seus filhos fogo e dos seus ministros, alguma coisa assim. Esqueci qual que é a palavra. Mas os anjos também são chamados filhos de Deus. Então esses filhos de Deus que estão lá em Gênesis são os anjos, sim. Não tem como. Não adianta ficar. Porque a origem dessa doutrina, que era filho de Sete, que era filho de Caim, é incrédulo. É gente que não acredita no impossível. É a mesma raça que não acredita no nascimento miraculoso de Jesus no ventre de Maria, não acredita que Jesus ressuscitou, não acredita que o mar vermelho se abriu, não acredita em nada, porque não tem como provar cientificamente. Aí tudo eles espiritualizaram. Não, a Bíblia diz que Jesus nasceu da Maria como de uma virgem. Não, aqui quer dizer que ele nasceu puro. Não, diz que ele ressuscitou. Não, quer dizer da esperança, né? Que vai dar tudo certo no final. Eles espiritualizaram tudo, mas são incrédulos. Então, os filhos de Deus de Gênesis são os anjos, porque são os mesmos de Jó. É a mesma palavrinha. Amém? Outra filiação de Deus, o salvo em Cristo Jesus, que a gente acabou de ler. Mas todos quanto ao que receberam, aos quais creem no seu nome, deles o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Esses são os filhos de Deus. Mas que tipo de filiação a gente tem? Jesus é filho de Deus por geração. A humanidade em si pode ser o pior ser humano do mundo, é filho de Deus por criação. Os anjos são filhos de Deus, da luz. E os salvos em Cristo Jesus, que tipo de filiação nós temos diante de Deus? Adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados por Deus. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando nós cremos no seu nome, nós somos adotados como filhos de Deus. Porque ele já tem um filho de Deus perfeito, que é o seu filho Jesus Cristo, mas nós também somos adotados. Onde está isso? De forma clara e sem dúvida alguma, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus. Todos vós quem? Os salvos, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 4:6. Então nós somos filhos de Deus pela fé. E que isso significa? Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, ao qual nós clamamos Abba, Pai. Papai. Nós fomos adotados por Deus. Nós somos
adotados por Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, ao qual nós recebemos a adoção de filhos. Amém? Eu vou pegar. Adotar também significa. Tem tudo. Tem para adotar também tem. Mas por quê? Porque Jesus tomou esse direito para a gente. Esse direito de ser adotado por Deus foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Senão, nós não seríamos nada. Mas como Jesus morreu na cruz do Calvário, nós recebemos a adoção de filhos. Amém? Em Romanos, capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para que temedes novamente, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Em Gálatas 4:5 diz assim: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Efésios 1:5. E nos predestinou, ou seja, antes da fundação do mundo, glória a Deus, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus, na sua misericórdia, Ele decidiu que todos aqueles que crescem no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e nasceu de uma virgem, seriam adotados por Ele. Fomos adotados por Jesus Cristo, pelo Deus Pai e pelo Deus Espírito Santo. Amém? Por isso nós podemos clamar, Papai. Você sabia que um muçulmano não pode chamar Deus de Pai, né? Ele fala que Deus não tem filho. A criação de Deus é muito esquisita. Aí você pode. Começou? Você quer saber? Deus jogou seu sêmen na terra. Misericórdia, falar isso é ofendido. Não, mas nós fomos soprados por Deus e recebemos e nos tornamos alma vivente. Amém? Amém. Né? Jogou na terra lá. Meio estranho. Então, nós somos filhos de Deus por adoção. Mas existe também Israel. E Israel é chamado de filhos de Deus. E aí, como fica? Não é mesmo? O povo de Deus, Israel, é chamado de filho. Está lá em Miqueias, eu não me lembro do capítulo, assim, porque do Egito eu chamei meu filho. Aí é duplamente, tanto para Jesus quanto para os filhos de Israel. Porque do Egito eu chamei meu filho. Porque os filhos de Israel, eles se tornaram filhos de Deus no dia que eles saíram do Egito. No dia que eles saíram do Egito, até eles estarem no Egito, eles eram o povo escolhido de Deus. Mas quando eles saíram do Egito, eles se tornaram filhos de Deus. Amém? Vamos ler esse versículo? É Miqueias. Amém. Mas vai passar. É Oséias, desculpa. Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Amém? Então, concordamos que Israel também é filho de Deus. Mas que tipo de filiação Israel tem? Nós somos adotados. Jesus é por geração, a humanidade por criação, os anjos porque foram criados em luz. E Israel, que tipo de filiação Israel tem por parte de Deus? Eleição. Eles foram o povo eleito. Está em Deuteronômio 7,6. Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, te elegeu, a fim de lhes seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Também está em Crônicas capítulo 1, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 13. Vós, descendências de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Amém? Agora, onde diz claramente que eles são filhos de Deus por eleição, está no Novo Testamento. Deus fala,
Paulo falando sobre os filhos de Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Haverá um momento, irmãos, quando todos aqueles que deveriam ser salvos forem salvos, Israel vai voltar para o plano de Deus da salvação. Por enquanto, o plano de Deus para a salvação é para toda a humanidade, para o judeu e para o grego, para todos nós. Mas chegará um tempo que, quando todos aqueles que não são israelitas serem salvos, o plano de Deus ficará restrito a Israel. Amém? Irmãos, não haverá salvação na tribulação. De quem, desviei, vou ver antes que eu vou me converter. Irmão, vai acontecer milagre, que não vai ter como você duvidar que aquele homem veio de Deus e é do diabo. A Bíblia diz assim, que Deus vai entregar aqueles que não receberam pelo amor a verdade. Deus entregará um espírito de engano para que creiam na mentira, para que não tenham desculpa quando não serem salvos. Então assim, quem ficar para a tribulação e conheceu a palavra, negou a palavra, porque a palavra veio pela graça, pelo amor, na verdade, e negaram, não vai ser salvo na tribulação. Esqueça. Algumas pessoas falam, a tribulação vai ter salvação. Não, a Bíblia diz claramente que não. Quando tiver anticristo na terra, não haverá salvação para quem conhecer a palavra. Ele diz que eu não vou aceitar o sinal da bênção, eu vou morrer, eu vou ser salvo. Vou para o céu. Não, você vai aceitar. Quem não vai aceitar é quem não recebeu a palavra de Deus pela graça. Aqueles que não receberam, vai ser pregado o Evangelho Eterno, está lá em Apocalipse, que um anjo vai pregar o Evangelho Eterno. Essas pessoas vão crer nesse Evangelho e elas vão ser salvas, elas vão ser perseguidas, elas vão ser mortas. Agora, a crentalhada que ficar, vai ter festividade, vai ter show gospel, vai ter tudo bonitinho. Vai ter neguinho orando, vai ter tudo bonitinho, mas acreditando que o anticristo veio de Deus. Porque anticristo não é alguém que é contra Cristo, é alguém no lugar de Cristo. Eles vão acreditar que ele é alguém da parte de Deus. Então o que acontece? Quando todos os gentios forem salvos, assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e essa será a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto a evangelhos, eles na verdade, eles são inimigos por causa de nós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais. Então assim, eles são filhos de Deus por eleição. Por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles foram eleitos por Deus. Como filhos de Deus, eles são eleitos. Mas eles são filhos de Deus como uma nação eleita. A nação o qual nós conhecemos quem é o Deus verdadeiro. Não sei se é verdade. Acho que é verdade sim. Teve um rei na Rússia, e ele era ateu. Na verdade é um czar, né? Aí ele perguntou para um dos seus criados, um dos seus conselheiros: tá, me prove agora, esquece Bíblia, esquece negócio de Jesus, que Deus existe. Aí esse conselheiro falou: olha para os judeus. Os judeus é a prova que Deus existe. Então eles foram criados para mostrar realmente, eles são as testemunhas de Jeová. Vós sereis as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eles são as verdadeiras testemunhas de Jeová, porque a existência deles prova que Deus existe. Você sabe que não tem mais babilônico, não existe mais assírio, não existe mais esqueci. Lá do passado, persas. Persa existe? Eita, acho que existe, hein? Existe, Persa existe. Não, já mudou tudo, já misturou tudo. Agora, é porque existe um país chamado Pérsia, que hoje é Irã, né? Sim. Mas, assim, o único povo que ainda continua como deveria estar são os judeus. Por quê? Que Jesus diz: todas essas coisas acontecerão, porém, não passará essa geração.
Não passará essa geração até que todas essas coisas não aconteçam. Quem é essa geração? Israel. O que quer dizer passará? Deixar de existir. Não deixará de existir o povo de Israel até que tudo aconteça. Ou seja, eles vão existir. E olha, irmãos, que tentaram matar esse povo várias vezes. Já tentaram várias vezes. Os romanos tentaram acabar com os judeus. Amã tentou acabar com os judeus. Hitler tentou acabar com os judeus. Então assim, era já com o povo não ser identificado esse povo. Mas eles foram, como povo, eles foram eleitos filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.